caros amigas, sejam bem-vindos aqui ao Toca do Leão para o nosso encontro habitual dos domingos, nesse cantinho que nós reservamos, mas pode ser aí na sua casa também, o nosso cafezinho da manhã, quando eu compartilho contigo o que você tem aí, você compartilha comigo o que eu tenho aqui, e podemos, então, compartilhando esse momento, compartilharmos também algumas considerações interessantes para a vida, coisas simples, básicas, mas que nos ajude a pensar em alguma situação que nos possa ser útil, alguma reflexão que nos possa também auxiliar no repensamento de situações e coisas que tais. Estamos aqui no nosso domingo de manhã pedindo aos amigos a inscrição no nosso programa, os que não são inscritos, e aqueles que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações. Nos dê o seu gostei ao final, se acharem que valeu a pena, e compartilhem, se considerarem que o conteúdo é útil para alguém da sua convivência, para alguém do convívio. Então, o nosso assunto de hoje é quando ninguém está olhando. Máximo Gorki, que era, parece que russo também, escritor, ele escreveu numa revista Seleções, de 1946, portanto, mais velha do que eu, né? Uma revista que já de 46 para 22, né? Nós temos 76 anos, não me falha a memória, mais ou menos isso. E ele então dizia que quando ninguém está nos olhando, nós temos comportamentos estranhos, às vezes agimos de maneira até incompreensível para alguns casos, de outras maneiras estranhas em outros casos, e naturalmente não condiz com aquela imagem que nós tentamos cultivar, tentamos imprimir, quando estamos no meio do público, expostos, né, sob a avaliação de olhares os mais variados. Então, na solidão de nós mesmos, às vezes a sós conosco mesmos, nós temos certos comportamentos que não são assim, compreensíveis, e pessoas simples têm esse tipo de atitude. E pessoas consideradas notáveis, consideradas intelectuais e até as pessoas consideradas santas, como dizem por aí, tinham comportamentos estranhos quando estavam a sós consigo mesmos. Não estamos dizendo aqui comportamentos abomináveis, nem sobre comportamentos, diríamos, reprováveis. Não, estamos falando de comportamentos estranhos, comportamentos inusitados. Como, por exemplo, ele diz aqui, né, numa das suas citações, né, aqui por Máximo Gorki, né, ele fala, por exemplo, de Leon Tolstói, que certa manhã, né, disse a uma lagartixa, né? A lagartixa estava calangueando ali numa pedra, e ele ia passando, não estava bem, estava aborrecido com alguma coisa. Ele olhou para a lagartixa se aquecendo ao sol sob a pedra e disse assim: "Está contente, hein?" Talvez num tom até de ironia. E em seguida, olhando em volta com cuidado, percebendo que não tinha ninguém, acrescentou confidencialmente: "Pois eu não estou", dizia ele. Então, era um comportamento. Leon Tolstói, um grande escritor, tinha lá seus problemas e tudo, mas era um homem notável na análise de situações nos seus livros, né? E ele fala, por exemplo, de uma vez um dos seus vizinhos de nome Tchekov, né, sentado em seu jardim, tentava, sem sucesso, apanhar um raio de sol com o chapéu e pô-lo na cabeça. E não conseguindo, acabou dando um arranco de impaciência no chapéu e enxotando irritado o cão que se achava ao lado. Quer dizer, é um comportamento absolutamente insólito para uma pessoa, né? Então ele narrava esses tipos de comportamentos. E a gente, de repente, se pergunta, fazendo coro com Tchekov, com Máximo Gorki, né? O que a gente faz quando a gente está sozinho e que a gente depois até se envergonharia, ou talvez fizéssemos de nós um juízo diferente? A gente mesmo
fazendo um autojuízo, né? Que coisas são essas? Nós temos comportamentos assim, meio ocultos, meio secretos, né? Pensamos coisas em segredo, né? Fazemos coisas às vezes que não gostaríamos que viessem a público, que ganhassem luz ou publicidade. Então, nosso mundo secreto é um mundo cheio de coisas. Não é só o mundo público, o mundo notório, que sobressai as coisas, que tem a sua importância. Aquilo que ocorre no segredo, no silêncio de nós mesmos, que nos dá a ilusão de que não estamos sendo vistos por ninguém, que não estamos sendo assistidos, que não haverá testemunhas daquele tipo de atitude, uma atitude de tentar pegar um raio de sol com o chapéu, ou de chegar a discutir com uma lagartixa que ela está bem, mas ele não estava. Então, essa era uma situação, assim, de uma certa forma, muito estranha para um escritor. Mas escritor é cheio de coisas, filósofos também têm os seus momentos, e as pessoas comuns vivem a sua realidade íntima, a sua realidade oculta, sua realidade secreta, diríamos, né? E vive também a sua vida pública. Na vida pública as pessoas nos conhecem em parte do que somos, mas na nossa intimidade pouca gente entra para saber o que se passa efetivamente. Às vezes um momento difícil de uma pessoa pode ser acompanhado de atitudes estranhas, né? Às vezes, numa hora em que nós estamos em face de desafios, problemas, dificuldades, nós também temos as nossas manifestações, né, de descontentamento, ruminamos coisas, falamos coisas em voz alta quando não tem ninguém por perto, que às vezes não falamos em público para quando as pessoas estão próximas, porque não queremos ser julgados por aquele tipo de pensamento, por aquele tipo de atitude. Então, nós temos que zelar muito bem desse lado mais secreto da nossa personalidade, porque nele tudo é possível, todas as coisas acontecem. No mundo oculto dos nossos pensamentos, que são vedados ao homem comum, maioria das vezes, né, ele não é absolutamente inviolável. Segundo o apóstolo Paulo, é uma nuvem de testemunhas que conhecem os nossos pensamentos, que acompanham nossas manifestações emocionais e também os nossos pensamentos mais reservados. Então, essa nuvem de testemunhas, esse universo de olhares espirituais, né, faz parte da humanidade. A afinidade são janelas que se abrem entre os afins, né? Então, quando as pessoas têm afinidade, por uma razão ou por outra, para o bem ou para o mal, elas abrem janelas de uma para outra e ficam, diríamos, franqueados ali, um com o outro. Não há necessariamente uma violação. É que nós abrimos, nós franqueamos a nossa janela espiritual, nossa janela emocional. Então, há muitas criaturas que às vezes se tornam vítimas dos seus próprios pensamentos ocultos, das suas próprias manifestações ocultas, quando imaginam estar no deserto de visualização e não havendo aparentes testemunhas materiais para poder dar certeza e ciência do que estava se passando, como o Máximo Gorki fala aqui dos episódios que ele foi observando no dia a dia. Pode ser que nós, agora com esse tempo de celulares, parece, antigamente as paredes tinham ouvido, hoje tudo tem ouvido e tem olhos, tudo pode ser filmado, tudo pode ser fotografado, sem que nós sequer percebamos. Há câmeras para todo lado, então não há mais essa segurança que havia antigamente, se é que havia, né, de nós nos sentirmos seguros para termos manifestações, seja de pensamento ou de comportamento, que possam causar estranheza nos outros. Não que nós queiramos a perfeição absoluta, mas é que o constrangimento, às vezes, decorrente de uma dessas situações, pode nos trazer dissabores, né? Tristeza, desconforto, e é exatamente para evitar-se isso que nós zelamos tanto da nossa vida quando estamos sendo observados, e observados aí no sentido
literal da palavra, né? Seja por câmeras, por aparelhos celulares, seja por testemunhas oculares, né? Nós também devemos zelar quando achamos que não tem ninguém olhando, né? Porque nessa hora, às vezes, podemos nos permitir certas coisas, certas palavras, certas considerações que muitas vezes podemos até nos arrepender. Porque em sã consciência e em público, talvez não disséssemos a mesma coisa, nem no mesmo tom, talvez nem fizéssemos o que fazemos quando não tem ninguém olhando. Meus amigos, é apenas uma reflexão simples, básica, né? No nosso dia a dia, nós vivemos esse drama diário, né? Do lado oculto e do lado presencial da nossa vida, aquilo que está no mundo objetivo, da visão das pessoas, no campo de visão da humanidade, e aquilo que está em secreto, está dentro de nós, né? Por isso que Jesus dizia que nós precisávamos começar a mudar a nossa vida pelo nosso modo de sentir. O apóstolo Paulo falou isso com muita frequência, né? Que nós, estando em Cristo, precisamos começar a mudar essas atitudes, né? Porque não é o fato de ter ou não ter alguém olhando, a emulação do pensamento ou do comportamento, não nesses casos, mas em outros casos mais graves, que podem nos atrapalhar, podem nos comprometer. Então o apóstolo Paulo dizia: renovai-vos pelo vosso modo de pensar, pelo vosso modo de sentir. Cuidado com as aparências, porque muitas vezes nós deixamos transparecer coisas que não são verdadeiras, mas muitas vezes as coisas que nos escapam, por serem verdadeiras, acabam revelando uma outra pessoa, uma outra personalidade, que não aquela que cultivamos com tanto carinho a vida inteira. Melhor é fazer tudo quando os outros estão olhando com rigor e cuidado, e naturalmente, quando não tiver ninguém olhando, cuidar da mesma maneira, para que os nossos pensamentos e as nossas atitudes correspondam à dimensão dos nossos sentimentos de amor. Nossa mensagem de hoje é essa, uma reflexão básica e rápida para os amigos. Agradecemos aí o cafezinho que você me ofereceu, compartilhei contigo aquilo que eu tenho. Espero você no próximo domingo, os amigos, as amigas, para o nosso próximo encontro. Que o nosso assunto de hoje possa nos ajudar a pensar a nossa vida no meio da multidão, ou às vezes a sós conosco mesmos. Deus nos abençoe, Jesus nos ampare, nos dê toda a sua força e nos ajude a sermos sempre autênticos, verdadeiros, a sós ou na frente dos outros. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.